Pessoal, nós estamos começando mais uma edição do nosso Pode Contar e hoje eu tenho um convidado mais do que especial para apresentar para vocês. Não poderia iniciar a nosso hall de convidados sem trazer uma pessoa que fez uma diferença tão grande na minha carreira profissional. E eu quero ter a honra de apresentar a professora Elisa, que está aqui conosco. Está aqui para compartilhar de diversas questões importantes para você e que foi para mim também, viu? Quero apresentar, quero deixar ela aqui à vontade para se apresentar e eu já vou começar com algumas perguntas, mas quero deixar você à vontade aí para falar quem é a Elisa. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Elisa Barroso, de fato, Diego. Fui sua professora, me orgulho muito da pessoa que você se tornou, né? Porque você era uma criança, era um menino quando iniciou a faculdade, bem tímido, mas sempre muito focado. Então, isso me deixa muito feliz em vê-lo aqui com essa desenvoltura que você tem hoje e com a bagagem que você traz, né? A bagagem contábil que você traz. E isso me deixa feliz por saber que isso foi adquirido ao longo da sua vida, ao longo da sua carreira, né? E também feliz por eu, de alguma forma, ter lhe espelhado em algo, né? Então, assim, é um prazer imenso estar aqui e eu vou sempre estar perto de você e perto de qualquer um outro aluno meu que me procure para que eu possa saborear desse sucesso também. Que bom. Olha, pessoal, eu deixei um segredo aqui para contar aqui na hora da gravação, mas eu quero contar para vocês que quando eu fui fazer contabilidade, eu queria ser um administrador, porque eu já tinha implantado alguns negócios e não tinha dado certo. Eu queria saber aonde errou. Só que quando eu vi falar da contabilidade, eu fui para a contabilidade sem saber o que era. Na minha primeira aula, quem me deu a primeira aula... Professora Elisa. E ela contou tantos assuntos práticos que me fez eu me achar dentro da contabilidade na primeira aula. Eu falei, é isso aqui que eu quero. Então, trouxe uma importância, né, para a decisão, já que ela falava aí da questão do se achar dentro da contabilidade. Eu me achei na contabilidade, ouvindo as histórias da professora Elisa, que tem um método muito incrível de ensino e hoje não é à toa que se tornou coordenadora de uma das maiores faculdades de preparação para a contabilidade, não é à toa. E tantos anos de profissão também não é à toa. E eu quero que a professora Elisa nos fale, né, da forma de docência que ela atua hoje, assim também como a coordenação, fale ali quais as atividades que ela realiza hoje, para que o pessoal possa conhecer um pouco mais. Bom, Diego, eu estou na docência há 20 anos. 20 anos? Tenho 20 anos de formado e 20 anos na docência. Nossa, é muito tempo, né, pessoal? Muito tempo. Me encontrei na docência. Quando eu resolvi que queria ser professora, meu pai, ele não ficou muito satisfeito, porque o sonho de um pai, quando se forma uma filha em contabilidade, é montar um escritório, ter toda aquela estrutura. E eu me encontrei na docência e me encontrei na consultoria. E a consultoria, a gente não precisa montar um escritório. O escritório é só o nosso computador, nosso notebook. E aí você tem o teu escritório, você faz a contabilidade e aí você vende o teu serviço. E dentro da docência, eu comecei em Floriano, né, na faculdade que você estudou. Quantos anos em Floriano? Fiquei 15 anos. 15 anos. 15 anos em Floriano, na faculdade que você estudou. Eu comecei na UESP, fui convidada para a faculdade que você estudou, me tornei coordenadora lá, passei mais de 12 anos na coordenação do curso. Preparada, viu, pessoal? Uma pessoa preparada. Aí fiquei na coordenação e aí, por motivos pessoais, para querer acompanhar minha filha, resolvi vir embora para Teresina. Né? A faculdade que eu passei, que foi a que você se formou, a FAESP, para mim foi um grande aprendizado, né? Eu aprendi muito, porque eu era uma verdinha, eu era uma menina muito verdinha ainda, mas eu sempre tive muita vontade de aprender, de fazer diferente. E aí, vim para Teresina. Chegando aqui, eu não comecei com a docência, eu já comecei com a coordenação. Coordenação. Né? Já assumi, participei de uma seleção no grupo Uninassal, que é um grupo hoje nacional. Referência, né? É referência.
E aí, dentro dessa coordenação, fiz todo o seletivo, né? Fui aprovada, fui chamada, né? A gente participa da seleção a nível nacional, não é só a nível aqui. Nossa! Porque tem entrevistas para a gente ser contratada, você passa por algumas entrevistas. Por sinal, o dia do meu contrato foi no primeiro dia de pandemia, no dia 19 de março de 2000. Eu fui assinar a carteira e quando voltei para poder ser treinada, já disseram que estava tudo fechado. Nossa. Então eu aprendi tudo mesmo via remoto. Naquele fogo da pandemia, né, que abalou muitas profissões. A gente sabe que passamos, né, mas ainda temos alguns reflexos, né, e foi um desafio para todo mundo se reinventar dentro da pandemia. Então você vinha com uma carga profissional ali já, só que foi tudo novo por conta da pandemia, né? E no grupo é tudo diferente do que eu vivi, né? É assim, do que eu vivia na FAES. É muito diferente do que eu vivia na outra instituição. Não a forma de coordenar, mas a forma de como você coloca os documentos, de reuniões. Então, lá a gente tem reunião, eu não diria diária, mas na época da pandemia elas chegavam a ser diárias. É assim, você tinha reunião todos os dias para poder tentar ir ajustando. E estou aqui até agora, né, com muito orgulho. Eu sou do interior e tenho orgulho da carreira que eu abracei. Eu sempre digo aos meus alunos que contabilidade é uma das carreiras mais lindas, que você tem como escolher o que você quer ser. Muito bom. E isso foi minha escolha baseada nesses testemunhos, viu, pessoal? Não foi à toa. É porque ela fala, ela não fala apenas da boca para fora. Vocês estão vendo que ela fala de coração. Ela busca lá de dentro a inspiração e nos inspira. E quantas pessoas nós não já foi inspirado pela professora Elisa? Agora, tem uma pergunta. Nós falamos, eu vi a professora Elisa falando que veio do interior, passou por Teresina, passou por Floriano. Mas a professora Elisa vem de onde? A minha raiz familiar é de Nova Santa Rita, Piauí. Né? Hoje é cidade, mas era município de São João do Piauí. Né? Eu sou são-joanense, mas eu vim de Nova Santa Rita. E fiquei lá até os 14 anos. Com os 14 anos, meu pai nos trouxe para Teresina. E qual era o propósito de trazer aqui para Teresina? Era para fazer o 2º grau, para poder passar no vestibular. Porque hoje assim, a gente tem inúmeras faculdades, mas na minha época não tínhamos muitas faculdades. Nós tínhamos federal, estadual, e só tínhamos uma faculdade particular em Teresina. Muito bem. Então, pessoal que é de São João do Piauí, nós estamos aqui com a conterrânea de vocês. Nova Santa Rita. Nova Santa Rita, para não esquecer. Nova Santa Rita. Pessoal, estamos aqui com a conterrânea de vocês de sucesso, que inspirou, não tenho dúvida, não consigo calcular a quantidade de pessoas que um professor qualificado, como a professora Elisa não consigo calcular a quantidade de pessoas que ela já inspirou nessa caminhada. São quantos anos de profissão? 20 anos, Diego. 20 anos. 20 anos na sala de aula. E aqui em Teresina ainda não, mas assim, no sul do estado, eu também sou consultora do Sebrae, e sempre que eu viajo às cidades, eu costumo visitar os escritórios de contabilidade. Eu sempre me deparo com um ex-aluno e agora colega de profissão. E isso, assim, me deixa muito feliz, porque a maior felicidade para um professor, para um coordenador, é ver que os seus alunos, eles caminharam e que eles conseguiram vencer e conseguiram fazer o diferente dentro da nossa profissão da contabilidade. De Floriano, eu conheço algumas referências contábeis, né, professora Elisa? Conheço algumas referências contábeis que se destacaram, que foram alunos da senhora, né? Nós temos lá quem? Temos Rogério, temos Evaneide, quem mais, professora Elisa? Temos Solimar, Conceição, temos... temos Patrick, temos os meninos da Império. São tantos, né? São tantos. Assim, para eu poder nomear, eu fico feliz. Ficaria difícil, mas eu fico feliz em dizer assim: em todo escritório de Floriano tem um ex-aluno meu. Então, olha, pessoal, e eu citei alguns que eu conheço, né? Mas inúmeros
inúmeras pessoas que foram formadas, não tenho dúvida, porque se nós formos analisar, nós temos, no mínimo, na faculdade que a senhora coordena, se eu não tiver errado, é lançado uma turma a cada semestre, não é isso? Uma turma a cada semestre. Né? A gente coloca aí 40, 50 profissionais anualmente, todos os anos. Agora vocês imaginam 20 anos, né? Há 20 anos você colocando aí 30, 20 profissionais anualmente. Quantos profissionais não tem que já passaram por essa professora? Muito bem. Engraçado que eu fico feliz quando eu vejo eles se destacando. Ah, Elisa, eu digo, meu Deus, que coisa maravilhosa. O Diego é um exemplo. Não só o Diego, mas muitos outros. Porque assim, quando você vê chegando verdinho, que você vê o amadurecimento, eu não digo amadurecimento só de experiência, mas eu digo amadurecimento de profissional, né? Você vê, aí você fica assim, poxa, isso aqui passou por mim tão verdinho, está aqui maduro, né? Está aqui experiente, trazendo já conhecimento. E, por sinal, né, quando eu assisto algumas coisas do Diego, eu digo, poxa, isso aqui eu não sabia, estou aprendendo agora também. Eu tento imaginar, né, porque é só quem vive a parte de docência, de ensino, eu tento imaginar como é essa sensação prazerosa, né, porque isso, acredito que não tem nada a ver com financeiro, não tem nada a ver com dinheiro, é o prazer de transmitir, de formar, de fazer pessoas capazes de se superarem, né, professora Elisa? Diego, a gente conversando há pouco, quando eu estava me referindo que quando eu vejo no primeiro período alguém que diz assim, não, eu não me encontrei aqui, e que a gente começa a falar da contabilidade, por onde a contabilidade caminha, o que se perpassa dentro da contabilidade, e que eu vejo as pessoas amadurecerem, que eu vejo excelentes profissionais, aí aquilo assim me deixa na certeza de que eu nasci para ser professora. Eu nasci para falar da contabilidade. Para mim, assim, é orgulhoso. Não é à toa que eu estou aqui vestindo a turmalina rosa. Olha. É orgulho de fazer parte da classe contábil, de ser contadora e de ser professora. Orgulho de ver os meus alunos assim como eu estou lhe vendo, né? Galgando, né, excelentes posições profissionais dentro da sociedade. E aí você que sai lá de Floriano para poder estar em Teresina, já galgando, já tendo o teu espaço no mercado, aí é que isso me deixa feliz, porque uma coisa é você se formar aqui e você ganhar esse espaço aqui, outra coisa é você se formar lá no interior e estar aqui, já ganhar aqui o seu espaço dentro do mercado de trabalho. E olha, fazendo aqui uma colocação, ela veio mesmo a caráter, viu? Do tema, de como ela vive realmente a contabilidade, e eu tô observando aqui, desde a maquiagem até a roupa que veste, gente, veio a caráter mesmo contábil, porque essa é a característica do contador, né? Nós temos aí essas cores que representam, né, professora Elisa? A turmalina rosa é a nossa cor profissional, né? Tem toda uma explicação, a turmalina, o caduceu, que a gente pode fazer um outro momento para isso, mas assim, é muito orgulho ser contadora e ser professora. Com muito orgulho que sou. Isso é muito importante nesse momento, porque sabemos que hoje, nesse exato momento, a contabilidade passa por uma mudança tremenda, né? Então, uma mudança tremenda, e estamos aí chegando com a reforma tributária batendo na porta, e agora eu quero perguntar para a senhora de forma em ensino, em docência, como é a sua visão com reforma tributária? Vamos lá para essa pergunta. Diego, a reforma tributária, para nós da contabilidade, para nós, enquanto professores e coordenador do curso, ela é um motivo de que a gente passe a estudar muito mais ela e mostrar para os nossos alunos que a disciplina de planejamento e contabilidade tributária não é só uma disciplina, que é algo que vai fazer o diferente na vida dos empresários e na nossa vida enquanto contador. Porque aqueles contadores que se debruçarem mais acerca
né, de toda essa mudança, de todo esse arcabouço de mudança, são os que vão se dar melhor no mercado de trabalho, são aqueles que vão ter mais clientes e que os seus clientes também serão beneficiados, né, e que a gente vai buscar aí por meio da elisão fiscal algo que possa mudar e melhorar a vida do nosso cliente, porque nós, enquanto contadores, nós não trabalhamos para nós trabalhamos com a finalidade de melhorar a vida do nosso cliente. E nós, enquanto instituição, enquanto professores, nós trabalhamos para que os nossos contadores eles saiam aptos para o mercado de trabalho, fazendo a mudança e melhorando a vida dos clientes deles. E eu estou sabendo, pessoal, que a professora Elisa, ela está trazendo lá para a turma dela alguns métodos de trazer a prática, né? Até porque não é nada exigido pelo MEC, né? Que a prática possa estar integrada ali no ensino. Porém, eu tenho sentido, às vezes que eu converso com ela, que ela está lutando para trazer, né, essa integração e sair dali pessoas preparadas, né, para o mercado de trabalho. Diego, com muita felicidade, agora em março, agora no final de março, né, a nossa diretriz contábil, as DCNs contábil, elas tiveram assim uma alteração. Dentro da alteração tem aquelas duas disciplinas que são básicas, que é projeto contábil, que é a prática, mas que eu acho insuficiente, só aquelas duas disciplinas. O que nós temos fazendo? Dentro da faculdade, nós temos um projeto que a gente chama de projeto Ubíqua. Né? Dentro desse projeto Ubíqua, nós temos as trilhas contábil. O que é? Cada professor, dentro da sua disciplina, ele não é que ele seja obrigado, mas ele é cobrado para que ele faça algo prático dentro daquelas disciplinas. A caráter, por exemplo, eu ministrei a disciplina de teoria contábil. Na disciplina de teoria contábil, o que a gente fez? Nós fizemos um podcast onde eles mostraram, desde o início da contabilidade, como está hoje a contabilidade. Né? Eles fizeram um podcast trazendo isso. Né? Eles fizeram vídeos mostrando a evolução da contabilidade. Então, tudo isso é uma forma de você trazer o aluno para mais próximo da contabilidade e para que ele não imagine que a contabilidade é só essa teoria. Porque o que você escutava e o que eu escutava muito? A contabilidade na faculdade é diferente da contabilidade no escritório. E é isso que eu quero desmistificar. Não existe diferença da contabilidade na faculdade para a contabilidade no escritório. Agora, não tem como você chegar no escritório sem você ter as atividades docentes normal, sem você ter a teoria. Porque a prática, ela só acontece se você tiver embasamento teórico. Exatamente. Professora Elisa, eu acredito que quem está nos assistindo, alguns, eles vão ter ali já a ideia de que querem ir para a prática contábil, mas para outros, eles estão inspirando também na docência. Como esse profissional, como é que esse aluno ele consegue chegar para trabalhar de forma docente, assim como fez a Laiane, chamou a atenção da Laiane, né? Chamou a atenção da Laiane aqui com a relação à parte docência, que é tão importante e que a senhora também inspira também diversos professores. E eu quero saber como é que esse aluno ele consegue chegar a estar nesse ponto de estar ensinando, mostrando o que ele precisa fazer, qual o caminho que ele precisa tomar. Bom, o primeiro caminho é você gostar de gente. Para você iniciar a docência, você precisa gostar de gente. Né? Porque nós vamos nos deparar com N alunos todos os dias, cada um do seu jeito, cada um com suas particularidades. Esse é um dos caminhos. Né? Depois a graduação, as especializações, para que você possa aí adentrar na docência. Mas, Diego, eu queria só fazer assim Eu era muito tímida como você. Quando eu cheguei, até para eu falar presente na sala de aula aqui em Teresina, eu falava com muita vergonha, de cabeça baixa. E aí, no primeiro seminário, na faculdade, o primeiro seminário que eu fiz, eu fiquei muito vermelhinha. E eu estava falando, né? Quando eu comecei a falar, eu disse, eu acho que é isso aqui que eu quero. E foi no primeiro período de contabilidade que eu me inspirei a ser professora de contabilidade. Já decidiu ali, né? Eu já decidi no primeiro seminário.
Meu pai não queria, meu pai queria, Aham. tinha o sonho do escritório, mas eu me defini como professora, né? Minha irmã já era professora da contabilidade, então, assim, nós éramos duas professoras, continuamos sendo Uhum. duas professoras da área da contabilidade. Muito bem. A senhora falou dos seus irmãos. Como é que é, Elisa, família? A Elisa Família, sou casada, né? Já tenho quase 20 anos de casada também, né? Porque a Floriano, ele me mostrou como ser professora, Uhum. ele me trouxe o casamento, eu conheci meu esposo lá. Tenho 2 filhos, já tenho filhas de 16 anos, um filho de 11 anos. E tenho 2 irmãos, né? Todos 2 já casados, tenho sobrinhos lindos, um sobrinho e uma sobrinha, né? Tenho sobrinhos também da parte do meu marido. E tenho meu pai e minha mãe, né? A verdade, Uhum. assim, o que me trouxe a voltar para Teresina foi para estar um pouco mais perto da minha família, para poder cuidar um pouco mais do meu pai, que meu pai tem um problema de saúde, e aí eu precisei estar mais próximo para poder estar cuidando deles. Nós estamos vendo aqui um paralelo de Elisa profissional, bem-sucedida, mas também de uma Elisa, de uma professora Elisa, muito família, né? Muito família, muito preocupada com a família, sabe aqui quais são as necessidades tanto dos pais como dos filhos, e isso nos traz uma humanidade muito precisa para a pessoa que ela é como profissional, né? Porque nós não estamos falando apenas de um profissional bem-sucedido. A gente começa a ver que um profissional bem-sucedido, ele tem uma base familiar muito forte. Verdade, a minha base é bem robusta, né? Meu pai é do interiorzinho, mas ele teve assim a sapiência de, mesmo sendo do interior, mesmo não tendo formação, de nos trazer de São João para cá para morar aqui 2 crianças, porque eu tinha 14 anos e minha irmã tinha 11 anos para morar em Teresina. Nossa, muito cedo. Muito cedo, e ele teve essa sapiência, teve essa confiança, Uhum. né. Claro que o momento era um outro momento, o mundo era um outro, mas ainda assim precisa-se muita confiança você botar 2 filhas, né, uma de 14 e uma de 11 anos para morar sozinhas em Teresina, né, você sendo lá do interior, quando o telefone era o orelhão, não Uhum. tinha celular, né, quando as caixas de comida ela vinha por ônibus e aí ele ligava para a gente esperar o ônibus, não tinha aquele carro todo dia. Então, para mim é muito orgulho estar onde eu estou, graças a Deus. Diego, eu falei que tenho 2 filhos, mas eu tenho Isso. 2 filhos de De sangue que eu sangue. pari. Aham. Mas eu tenho muitos filhos, porque todos os meus alunos, eles se Olha, tornam filhos, aí eu me senti né? como filho, viu, né? pessoal? Eu puxo a orelha do mesmo jeito que os pais puxam, né? Eu me sinto mãe, porque eu sei que muitos deles, às vezes, ficam distantes dos seus pais, Uhum. né? E às vezes a gente só precisa de alguém que dê um incentivo ou de alguém que nos puxe de um caminho que eu estava indo que não era o caminho que eu devia seguir. Uhum. Então, assim, ao longo desses anos, eu criei e tenho muitos filhos. Tem uns que até ainda hoje me chamam de mãe, né? Mãe por terem passado por problemas e eu estar lá naquele momento dando apoio como mãe. Então, assim, eu me sinto mãe também de muitos de vocês. Na verdade, eu me sinto mãe de todos, né? Uns a gente chega mais próximo, outros a gente fica mais ali, mas o fato é que eu sempre fui aquela pessoa, aquela professora, que no momento certo eu puxava ali a orelha. Eu dava o carinho, mas eu também puxava a orelha, como mãe faz. Mãe afaga, mas mamãe também. Pessoal, por que que a presença da professora Elisa é tão importante? Porque isso que ela está falando aqui é uma realidade minha. Ela não está falando apenas que puxa, vou puxar a orelha, eu incentivo. Não está falando isso apenas para trazer um relato, mas eu vivi isso, né? Para nós que vem lá do interior, eu vim do interior também, vim lá de Coronel José Dias, pertinho de vocês lá, né? Bem ali. Vim de lá e a gente deixa a família e vem para uma realidade totalmente diferente e nos chama a atenção dos pais que nos vê agora para a confiança da faculdade que você está integrando seu filho, com faculdades que possam ter professores como esse, porque fez uma diferença na minha situação, fez uma diferença enorme, porque esses puxão de orelha, esses incentivos, essa questão de estar mais próximo ali quando se estava longe da família, faz uma diferença muito grande
para nós. E eu quero fazer uma outra pergunta, né? Falando nisso, falando dos filhos que saem lá do interior, que vêm para a cidade. A senhora acha que esse pessoal que saem de lá, eles também têm uma preparação, além, né, da faculdade, que eles estão integrados ali, eles têm uma preparação em estar convivendo sozinho, em estar se desafiando? A senhora acha que isso faz uma diferença também para aquele que sai de casa, vem se desafiar aqui fora? Diego, faz toda a diferença, porque quando você está lá sozinho, não é que você não possa contar com sua família, você pode sim contar com sua família, mas você fica imaginando, eu estou aqui só, então eu tenho que me virar, eu tenho que buscar ser melhor, eu tenho que buscar ser grande, eu tenho que crescer, e tem que ser por os meus métodos, né? E isso faz a diferença, por quê? Porque nós amadurecemos mais rápido. Às vezes a gente deixa de viver algumas fases, que eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? A gente deixa de viver aquela fase, né, da adolescência que muitos estão ainda vivendo, quando você está na casa de pai e mãe, você não se preocupa em fazer uma comida, você não se preocupa com muita coisa, não. E quando você passa a morar sozinho, você começa a ter as percepções. Pai, o dia da energia está chegando. Pai, a água. Pai, então o pai ou mãe, né? Então, e aí, Diego, voltando aqui só para um assunto, né? Pode ficar à vontade. Eu me lembro no dia que você conseguiu o teu primeiro estágio. Olha! Você chegou e você disse, professor, eu consegui um estágio. Disse, ô, Dieguinho, onde é? Aí você disse onde é que era a empresa, né? Aí quando você disse da empresa que ia estagiar, eu disse, muito bem. Agora, aproveite o estágio. Se lhe colocarem, eu não sei se você lembra disso, mas eu disse assim, se lhe colocarem arquivo, faça o arquivo, mas faça rápido para você vir aprender com um outro colega em um outro momento. Eu não sei se você se lembra. Isso passa um filme, pessoal, na nossa cabeça, porque a professora Elisa, ela lembra de detalhes na nossa passagem. Isso não é só comigo. Tenho certeza que cada um que ela encontra, ela vai ter ali alguma história de importância que nos faz voltar e ali lembrar. Isso é de uma extrema importância para a gente sabermos onde estamos hoje. E todos os meus passos foi bem orientado, bem conversado como mãe mesmo, não só como professora. Ela não trata seus alunos, não é só como professora, é como mãe mesmo, perguntando, sabendo onde é que é o estágio, como é que está sendo lá, como é que você vai fazer, faça dessa forma, dá conselhos. Isso tem uma importância muito grande na formação do profissional. E eu devo, né, e tenho uma consideração muito grande desses conselhos, dessas informações que me fizeram trazer essa formação de contador como sou hoje. Diego, e eu como mãe, né, me orgulho muito do profissional que você é, né? Como mãe, a gente fica feliz quando os nossos filhos, eles estão galgando sucesso, quando eles estão se destacando no que eles se propuseram a fazer, né? Até me emociona um pouco, porque isso me faz voltar, né, alguns anos atrás, alguns 10, 12 anos atrás, né? E o Diego, ele era uma pessoa muito tímida. Eu não sei como é que ele, né, a gente vê que as coisas às vezes acontecem sem que a gente vai só acontecendo, você vai se colocando e vai se doando, porque eu me emocionei um pouquinho. A priori, eu até comentando aqui com ele antes, se me perguntar, Elisa, o que te define? Como você se define? Eu não me defino como uma pessoa mais inteligente. Eu me defino como uma pessoa mais comprometida, mais dedicada. Tudo que eu vou fazer é com muita dedicação. Tanto que eu sempre me dediquei sempre me dedico aos meus alunos, né? Eu tenho aquela dedicação, eu tenho a preocupação de saber como é que eles estão, como é que estão seguindo a profissão, como é que eles estão também na academia, porque quando a gente vai morar só também, Diego, existem as coisas do mundo que às vezes nos tiram do foco. Isso. E por muitas vezes eu tive que resgatar alguns dos meus filhos que estavam querendo sair do caminho que foi traçado para eles. Então, isso me emociona. Me emociona quando às vezes você vai para uma formatura e alguém diz que você fez a diferença na vida dele. Que se não fosse por você, ele não estaria ali formando. Então, assim, é algo que te deixa feliz, que te deixa emocionada,
e que te faz perceber que o caminho que você escolheu está certo. Isso traz uma reflexão muito grande para quem está nos assistindo, para a nossa equipe, que estamos aqui com toda a equipe aqui preparada, dando apoio aqui. Queria agradecer a equipe, tá? Estão aqui, todos eles aqui assistindo atentamente, e isso nos traz uma discussão muito grande, porque às vezes nos traz insegurança quando nós chegamos na sala de aula, quando nós nos sentimos que nós não somos os mais inteligentes. E fica aquela pergunta, será que eu vou me destacar? Será que eu vou conseguir? Porque a gente encontramos pessoas mais inteligentes do que nós, né, professora Elisa? Diego, eu não tenho dúvida. Na minha época de formação, eu nunca fui a pessoa mais inteligente. Não tenho vergonha de expor isso, mas eu sempre fui uma das mais dedicadas, mais comprometida. E eu sabia onde eu queria chegar. Então, isso para mim estava muito claro. Eu tracei o meu caminho, eu sabia onde eu queria chegar. Tem pessoas que eram muito mais inteligentes do que eu e que não seguiram a nossa carreira. Então, a dedicação, o foco, a perseverança... é muito mais importante do que a inteligência. Você precisa ser inteligente? É ótimo que você seja. Mas, às vezes, tu é tão inteligente que tu não sabe onde tu quer chegar. Porque as coisas, elas vêm tão fácil para ti, devido à tua inteligência, que aí tu fica... hoje tu vai aqui, amanhã tu vai ali, e tu não foca. E quando a gente sabe, né, que você tem algumas... eu não diria, mas que você tem algumas deficiências, então você diz assim, não, eu sei o que eu quero. Então, para eu chegar onde eu quero, eu preciso me dedicar mais. Eu preciso me comprometer mais. Então, assim, gente, busquem ser comprometidos, ser éticos no que vocês forem fazer e dedicados. Que tudo dá certo, tudo flui para acontecer e para você ter o sucesso que você merece e alcançar tudo que você deseja. Agora, nesse momento, com essa fala, nós estamos falando para pessoas que talvez estejam ansiosas porque vê uma realidade diferente do colega que está do lado, as incertezas, porque tem incertezas. Em qualquer área da nossa vida, lá na faculdade, em muitos momentos, nós nos deparamos com a incerteza. Quando nós vamos iniciar um negócio, bate a incerteza, será que eu vou conseguir? Professora, traz um recado para o pessoal que está nos assistindo, que está com aquela incerteza. Traz aí uma palavra de conforto. Bom, quando a gente está incerta do que a gente quer, primeiro passo é você fazer um projeto. Cria um projeto. O que eu quero ser daqui a 2 anos? Como eu quero estar? Quais são os meus sonhos? E para eu alcançar os meus sonhos, o que eu preciso fazer? E esse projeto, Diego, e aí é uma das coisas que a gente precisa ter, ele não pode ser só aqui na cabeça. Ele tem que ser escrito, seja no smartphone, seja como for, mas você precisa botar no papel algo que você queira. Para eu alcançar o que eu desejo, o que eu preciso fazer? Porque a gente não pode imaginar o sonho, eu quero ser isso amanhã e amanhã eu já sei, não. Uhum. Tudo tem que ter planejamento. Planejamento. Essa é uma palavra muito forte, né? Planejamento. Planejamento. E aí a nossa vida, nós precisamos criar um projeto. Uhum. Eu preciso ter um projeto de vida. Planejamento, projeto e execução, né? Com certeza eu acho que a senhora vai falar nesse ponto. Eu me antecipei aqui, mas tenho certeza que a senhora está preparada. E aí você colocou uma coisa importante. Tem gente que faz um planejamento lindo, cria um projeto de vida maravilhoso, mas na hora de executar, ele não executa. Por quê? Porque ele não está lá olhando. Esse teu planejamento, esse teu projeto de vida, precisa ir em seu lugar que você veja. Para que você, todo dia, você olhe, eu ainda preciso fazer isso. Eu preciso fazer aquilo para eu poder chegar onde eu quero. E esse desafio, para você que nos assiste, ele não é apenas para aquele que vai integrar em uma carreira solo, até porque aquele que se dispõe a fazer isso de forma solo, sozinho, ele precisa ter uma disciplina muito grande.
né? Porque quando ele está trabalhando sozinho ali, a cobrança tem que ser ele cobrando a ele mesmo. Quando nós estamos, como nós somos funcionários, nós temos ali, né, toda a cobrança ali da retaguarda. Quando nós somos sócios de alguém, tem ali a cobrança da retaguarda, mas como nós somos sozinhos, a disciplina é que tem que ser a nossa cobrança, né, professora? Diego, o comprometimento com a disciplina, com o comprometimento e disciplina, nós chegamos onde nós queremos. E também com humildade. Porque se você calçar o sapatinho de cristal e achar que você não precisa de ninguém, que você consegue caminhar sozinho, você não consegue. Então, assim, humildade. Antes de vocês, assim, quem foi meu aluno, quem é meu aluno, ele sabe. Que eu sempre costumo dizer, antes de você chegar em qualquer que seja um lugar, qualquer, deixa a tua humildade chegar antes. Mas a humildade não é aquela humildade das pessoas te passarem para trás, não. É a humildade de você buscar e sempre se colocar, estar no lugar do outro. Isso, muito importante, porque são conjuntos de circunstâncias que vai fazer você ter sucesso. Não é isso? Nós falamos de vários pontos aqui importantes para você que vai iniciar um negócio, para você que vai entrar numa carreira, para você que vai iniciar a faculdade. São pontos que vai fazer com que você tenha sucesso lá na frente. Então, nós estamos falando com quem conhece o assunto, nós estamos falando com quem é referência, nós estamos falando com quem já formou diversas pessoas e hoje está aqui trazendo dicas importantes para você que nos assiste e conhecendo também desde a vida profissional, como a vida pessoal, familiar, nós trouxemos tudo aqui e eu não poderia deixar de, mais uma vez, referenciar o tamanho da honra que eu tenho em trazer a minha formadora, né? A minha professora, minha coordenadora, a pessoa que me inspirou e que me fez conquistar aí em anos alguns projetos na inspiração, desde as primeiras histórias, né? Eu lembro das primeiras histórias que ouvi lá e parece que essas histórias, elas não tem tanta importância talvez, mas para mim teve importância. Professora Elisa, eu vou pedir para a senhora contar uma história dessa, né? Eu quero lembrar de alguma dessas histórias. Diego, tem uma história que até outro dia, conversando, acho que com você e com a Gleides, foi. A gente estava falando e vocês colocaram que ainda hoje lembra da história da fábrica de vela e de sabão, né? E quando a gente começa a falar dessas histórias, as pessoas naquele momento, eles não têm a noção do que é uma história dessa. Essa não é só uma história, é uma experiência, é uma vivência. E aí, quando eu te mostro algo com vivência, com experiência, às vezes tu aprende muito mais do que se eu fosse mostrar ali o que são custos diretos, o que é o custo indireto do produto X, do produto Y. Então, eu costumo ser a professora historinha, mas historinha porque, assim, tudo que eu vivencio no meu dia a dia eu trago para a sala de aula, se for algo que me inspire e se for algo que tenha algum aprendizado. Quando eu vou falar de financeira, tem algo que me remete muito a meu pai. Uma vez eu saí, como eu sou do interior, tem aqueles parquinhos no mês de junho na minha cidade, em São João. E aí uma vez ele me deu dinheiro para eu ir pro parquinho, tomar aquele sorvetezinho que a gente dizia que era sorvete de ameba, né? E fui. Quando eu voltei, eu peguei o dinheiro todo emboladinho do bolso e botei em cima de uma cômoda. Daí a pouco meu pai chega e tá como se estivesse quase passando o dinheiro. Aí eu disse, gente, pai, o que é isso? Disse, minha filha, dinheiro precisa ter tratado com carinho. Naquele momento, eu não imaginei o que ele estava querendo me dizer. Dinheiro com carinho, como é que ele vai sentir o carinho? Mas ao passar do tempo, eu percebi que o carinho que ele quis dizer é que a gente precisa ter cuidado, que a gente precisa, né, cuidar do dinheiro, que a gente precisa cuidar do nosso financeiro. Nossa, é algo de uma profundidade, né? Porque quando a gente fala lá do interior, as pessoas tentam
não dá muito crédito pela questão de conhecimentos, né? Porque é mais difícil. Mas quando se traz uma profundidade num assunto como esse, lá do interior, é uma lição para qualquer área que você vá se levar e faz sentido, não só lá naquela época, mas como faz sentido agora. Me lembro, a senhora citou aí a história da fábrica de vela, fábrica de sabão, e eu sou consultor hoje, sou consultor de empresa e já fiz consultorias em empresas que nós tivemos resultados de milhões, né? Só no ano de 2023 eu prestei consultoria para mais de 50 empresas e algumas delas têm resultado de mais de 3 milhões. E uma dessas histórias, elas me chamavam a atenção lá no início da minha carreira, né? Olha, vamos analisar aqui o produto, vamos ver aqui aonde é que um produto está puxando o outro, e isso fez com que essa análise seja feita nos dias atuais. É a mesma coisa, nós analisamos para que nós achamos o que é que está sugando ali da margem de lucro, se tem ou não tem margem de lucro, tudo isso é feito por mim hoje, e eu via isso lá no meu primeiro dia de aula, né? Alguma coisa que eu estou executando hoje, eu vi lá no meu primeiro dia de aula, numa graduação, não foi uma pós-graduação, para vocês saberem o tamanho da importância que é essas histórias inspiradoras. E são histórias que parecem ser historinhas, né, como a senhora falou, mas são histórias inspiradoras que nos traz para a prática e saber o que realmente nós precisamos fazer, porque é triste nós lembrarmos, mas a contabilidade no decorrer do tempo, ela passou a ser a entrega do imposto, ela passou a ser a entrega das informações acessórias, ela passou a ser apenas o funcionário que trabalha para o fisco. E esquecemos que a contabilidade ela tem uma importância na tomada de decisão do empresariado de mudar negócios. E hoje nós lembramos que lá no início da nossa faculdade nós já tínhamos essas orientações nos relatórios para a tomada de decisão. Não é isso mesmo, professora? É isso, Diego. E aí, às vezes a gente encontra, né? E sempre, vez ou outra, você fala de uma história, você fala de uma outra vivência. Claro que a gente não pode estar mencionando o nome das empresas, mas você precisa falar das vivências que você teve, para que o seu aluno ele possa conseguir ver mais aonde nós conseguimos chegar. Porque tem muita gente que faz contabilidade e não consegue ver o tamanho, a dimensão que é a área da contabilidade. Ele imagina que a contabilidade é exatamente o que você colocou aqui. Mandar um imposto para o empresário e pronto, só as obrigações acessórias. Isso. Quando, na verdade, nós fazemos as diferenças. Né? Nós fazemos a diferença na vida das empresas. E aí, o porquê que eu gostei e porquê que eu gosto da consultoria? Porque eu me encontrei na consultoria desde a época da graduação, fazendo o meu estágio. Olha, né? Excelente. Eu me encontrei quando eu fui convidada para fazer a consultoria de uma empresa, onde a empresária ela dizia assim: eu não estou conseguindo pagar os meus boletos, acho que os meus funcionários estão me roubando. Quando, na verdade, não eram os funcionários que estavam roubando. Era ela que tirava como se aquele dinheiro fosse dela. Então, foi isso que me chamou a atenção para eu trabalhar com consultoria financeira, para eu trabalhar com custos. Então, tudo isso, gente, é a vivência que vai fazendo você amadurecer. Só que lá atrás, eu já conseguia perceber isso. Nossa, que assim, é uma coisa que não foi assim, eu quero ser consultor, né? Quero ser consultor empresarial, é algo que já vem, né, ali puxando, e você só vai desenvolvendo, né? E eu tenho certeza que muitos alunos que passam, né, lá pela faculdade, eles já têm essa tendência, e quando eles são inspirados, aí eles vão e ganham, né, conquista aí seu espaço dentro Diego, da contabilidade. E são muitos os alunos que têm espaços grandiosos na nossa sociedade, assim. Eu fico muito feliz quando eu olho o tamanho, né? Hoje eu olho alunos, ex-alunos, professores de instituições renomadas, né? Eu vejo ex-alunos prestando consultoria a empresas grandiosíssimas, empresas nacionais. Nossa, né? Muito... E isso me orgulha muito, quando você vê uma aluna prestando uma consultoria tributária a uma empresa nacional. Nossa, não é uma empresa qualquer. Né? Não é uma empresinha ali, não é uma coisa mais robusta. Robusta. Né?
Mas aquela aluna, lá na faculdade, ela já demonstrava que queria seguir aquela área. Nossa, olha que é o tamanho da importância, né? É. Então, assim, tudo isso, gente, mas isso precisa de dedicação. Você precisa só se dedicar. Uhum, excelente. Eu tô aqui com a equipe, né? Eu acho que a equipe também gerou aí algo positivo dentro de vocês, né? Nós temos aqui o Matheus, que é engenheiro de produção. Temos a Laiane, que eu já sei que é contadora, porque a Laiane trabalho com a Laiane. Temos o Kennedy ali, que é advogado, né, Kennedy? E marqueteiro. Então, nós temos aqui várias profissões, mas que eu não tenho dúvidas que está nos trazendo relembrando para mim, eu volto no tempo e passa um filme todo na cabeça e tô aqui, tem hora que tem que dar uma seguradinha para não se emocionar, né? Eu me emocionei um pouquinho, mas faz parte, na né? caminhada que nós fazemos, nós vamos encontrando pessoas especiais como a professora Elisa, que marcam a nossa história, e eu tenho certeza que você que está aí em casa vai gostar desse episódio, porque tem sido um presente para nós ouvir a professora Elisa, uma história que vem lá do interior, uma história de sucesso, né, pessoal? Na época que a professora Elisa nos fala, talvez hoje possa ser assim, não, mas hoje nós temos faculdade em todos os lugares. Não era desta forma. Não era desta forma. Para você sair de lá, às vezes de uma família humilde, como foi o meu caso, para manter uma pessoa fora era uma batalha muito grande, um desafio muito grande, um esforço muito grande familiar, e a importância também da família, né, estar ali amparando nesses processos. Nós estamos caminhando, né, para o nosso final do nosso episódio, mas como foi bom estar com a senhora professora Elisa. Eu fico muito feliz por ter aceitado o convite de estar conosco, de estar compartilhando conosco, prontamente nos atendeu, e sempre que eu faço contato com a professora Elisa, eu vejo que do tamanho das obrigações que ela tem, ela sempre tem um tempinho ali para dar um retorno, sempre tem ali um tempinho para dar atenção, e eu fico muito feliz por essa amizade que nós temos até hoje, né? Nós já se passam alguns anos de faculdade, mas nós temos esse contato até hoje. Eu fico muito feliz, agradeço, né, o pronto atendimento para estar conosco aqui nessa. Espero termos outras oportunidades para falarmos de outros assuntos, e desejando aí muito sucesso na caminhada. Continue formando pessoas, inspirando pessoas, né? Fazendo com que nós alcançamos aí muitas referências, né? Que como eu tenho hoje aqui. Certo? Queria deixar a senhora à vontade para fazer suas considerações finais. Fique muito à vontade para falar com o nosso público, para levar um recado. Quero deixar a senhora à vontade aí, né, para nós levarmos nessa despedida, né? Que depois nós queremos lhe trazer outra vez aqui. Gostamos demais. Bom, pessoal, Diego, a palavra que eu tenho para te dizer é gratidão. Né? Gratidão por esse reconhecimento, gratidão por estarmos aqui, gratidão a Deus por todo esse momento, gratidão a Deus pelo profissional que você se tornou, né? Pela pessoa eu já conhecia, mas profissional, né? Eu fico muito honrada, né, de ter sido sua professora, de ter sido sua coordenadora, de continuar sendo sua amiga, né? Não só amiga de profissão, mas amiga, continuar sendo um pouco mãe, né? Então, assim, eu te desejo sucesso. Estarei em qualquer um outro podcast que você me convidar. Pode ter certeza que eu virei de todo o coração. Eu queria deixar, assim, gente, não desistam do sonho de vocês. Sejam felizes, mas busquem o sonho de vocês, busquem ser melhor no que vocês forem fazer. Não importa a profissão, mas busquem fazer com amor, com humildade, com empatia, se colocando sempre no lugar do outro. E se quiserem conhecer um pouco mais da profissão da contabilidade, podem estar me buscando, podem estar me procurando, né? Eu estou, né, à disposição, não só do Diego, mas de qualquer uma outra pessoa que queira conhecer um pouco mais sobre a profissão. E eu termino aqui dizendo muito obrigada a Deus e gratidão por esse momento. Gratidão mesmo, do fundo do meu coração e da minha alma.
Muito bem. Então, você que está nos assistindo, estamos chegando ao final de mais um importante episódio e as palavras me emocionaram. E eu tenho certeza que você que está em casa ouviu a história, vai ouvir, se inscreve no canal, deixa lá a sua mensagem, porque nós teremos coisas boas para você. Instagram, vamos lá, diegomarcos.conte, não deixa de seguir, não deixa de curtir, porque lá nós temos muito material e alguns cortes daqui nós vamos levar para lá e vai ser bem bacana. Como é que entra em contato? 89999355604, você vai falar diretamente comigo, embora nós estamos aqui com a equipe para te dar todo o suporte, todo o apoio, e eu deixo aí um grande abraço, pessoal, e nós vamos aí aprendendo e evoluindo.